Eu realmente gostei muito dessa pregação. Confesso que confesso que essa pregação é uma pregação bem sábia, bem consistente, bem é uma pregação que não tem como não se entender isso. Mas eu queria só aqui dizer que eu prestei atenção e uma coisa me chamou muito a atenção foi na parte que eu não conheço a pessoa que está fazendo essa oração, essa pregação, mas ela falou sobre o capítulo 2, 37 de Atos dos Apóstolos, quando diz: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É, inte é interessante, sim, o arrependimento. O arrependimento é uma obra da fé. Ou seja, o arrependimento você passa a ter quando você ouve a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E realmente isso é a palavra de Deus que nós temos ouvido hoje. Essa mensagem é verdadeira, essa mensagem que a tal pessoa que está pregando, está passando. Isso é muito verdadeiro. Eu sou cristão. Eu também acredito que esse negócio de denominacionalismo, isso aí é terrível, isso é diabólico, isso não vem de Deus. Deus nunca instituiu uma denominação. Inclusive, eu até acho que isso chama-se, na Bíblia, nomes blasfemos. Dizem ser Assembleia de Deus, dizem ser Deus é amor, só o Senhor é Deus, e profetizam e batizam e fazem tantas coisas no nome de Jesus Cristo e não percebem que estão blasfemando contra a palavra de Deus, não percebem que estão contrariamente o evangelho genuíno, não percebem que eles vivem longe da realidade dos rudimentos apostólicos. Para sermos cristãos, não podemos ter um outro avivamento além daquilo que já nós temos tido pela palavra de Deus, pelos apóstolos. Paulo foi, acredito eu, que foi o primeiro anjo da igreja de Éfeso, quando a carta dirigida por João ao anjo, né, pela palavra de Deus, por Jesus Cristo ao anjo da igreja de Éfeso, dirigia assim a Paulo, o primeiro anjo. E Paulo, ele foi um grande homem, e nós não podemos mudar os rudimentos de Paulo. Paulo não falava por ele só, ele falava pelo Espírito de Deus, ele transmitia aquilo que Deus dava para a igreja. E nós temos que permanecer, o povo tem que permanecer nisso. Pedro foi um grande homem, e ele deixou uma mensagem, não dele, mas uma mensagem do Espírito Santo, Atos 2,37. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Sim, esse é o primeiro item. Essa é a primeira coisa que se deve fazer ao ouvir a palavra de Deus, a perceber que nós estamos errados. O que é pecado é incredulidade. Quando percebemos a nossa incredulidade, seja ela lá qual for, arrependei-vos dela. Pecado, incredulidade. Jesus Cristo, ele é Senhor, ele é o único Deus, não há outro além dele. Não existe outro Deus além de Jesus. Se a mensagem hoje, uma vez Jesus Cristo revelado em carne, Deus revelado em carne, se a mensagem que Deus transmitiu a Israel, quando disse: Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Hoje Jesus Cristo, ou seja, Deus encarnado, Deus revelado em carne, tomando o nome acima de todo nome, Jesus Cristo. Então essa palavra seria: Ouve, ó Israel, o Senhor Jesus Cristo é o único Deus. Amém? Isso é forte, é uma mensagem muito forte. Então, um dos itens que você tem que prestar atenção na mensagem do Espírito Santo através de Pedro, não de Pedro através do Espírito Santo, mas do Espírito Santo falando por intermédio de Pedro. Pedro somente era um porta-voz, mas quem falava era o Espírito Santo. Arrependei-vos. O primeiro item é arrependimento. O segundo item, muito importante para se cumprir a obra da fé: você creu, você se arrependeu.
da sua incredulidade. Agora, o segundo item é batizar, batismo. Arrependei-vos e seja batizado. Esse é o segundo. Mas há um terceiro item aí muito importante, o qual as pessoas não percebem, passa por cima, até ler a mensagem, mas não percebe a importância que temos que dar a isto. O terceiro item é batizando-as em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Olha aí, não é como se faz hoje, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo, em nome de Jesus Cristo, arrependei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não existe perdão de pecado em outro nome, em qualquer outro título. É em nome do Senhor Jesus Cristo que temos que ser batizados. O que as pessoas não percebem, percebem um, percebem o segundo, mas o terceiro item, que é o mais importante, que está no nome daquele que se revelou em carne, é Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito que habita no meio da igreja, no meio do seu povo, esse mesmo Espírito que tem intencionado esse pregador a pregar com tanta sabedoria, com tanta genuinidade. Glória a Deus por isso. Ainda eu percebo que há homens capacitados pelo Senhor para pregar dessa maneira, uma mensagem que vem e entra na alma, sabe? Não é aquela mensagem do reteté, que nada gera de proveito naquilo, mas uma mensagem é isto, é passar uma coisa sadia, uma coisa sóbria, inteligente. Mas eu gostaria só de acrescentar isso, a importância do arrependimento. Mas o arrependimento sem o batismo prova que a sua fé é morta. A obra do seu arrependimento é você se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, como fez Pedro e todas as igrejas que nós conhecemos apostólicas da Bíblia. Todas elas. Porém, hoje, isso foi morto do nosso meio. O povo não percebe este erro. Hoje se criou uma tal de doutrina da Santíssima Trindade. Eu te pergunto, aonde na Bíblia está pelo menos esta palavra? Irmãos, a Bíblia diz que não podemos acrescentar e nem tirar. Nós encontramos ali na Bíblia a divindade, falar sobre divindade, mas trindade não. Deus em três pessoas, como pode ser isso? Eu acredito em um Deus que se manifestou de três formas. Ele veio como Pai, porque ele é o Criador, mas é o Jesus que se manifestou em carne. Deus se fez carne. Ele se fez filho quando ele veio em carne. Ele é o Espírito Santo que está manifestado hoje no meio da igreja, daqueles que amam o Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, sem querer nada em troca, como nós vemos o pregador falar. Sem querer nada em troca. Não é porque ele me dá um carro, não é porque ele me dá uma casa, não é porque ele me dá uma linda mulher, lindos filhos, mas é um Deus que eu tenho o prazer de viver na sua presença, de estar com ele. Glória a Deus. E sentir que ele pode mudar a minha vida, que ele pode me conduzir à eternidade, que ele pode me arrebatar do lago de fogo. Ele pode me fazer viver junto dele eternamente, me amando, me beijando, me querendo. Glória a Deus, mas é necessário receber o nome. Nós precisamos ter o selo de propriedade. E o selo, o batismo é um ato de se dar nome a alguém ou a algo. Quando somos batizados em nome de Jesus Cristo, isso prova que somos propriedade unicamente do Espírito Santo, que se chama Jesus Cristo. Muito obrigado, queridos. Eu só queria postar isso, mas é muito bom ouvir essas mensagens fortes que eu tenho ouvido aqui. Muito obrigado.